Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje vim falar sobre limitações. Nós sabemos que, como seres humanos, nós somos limitados, né? Existem coisas que nós não conseguimos fazer e muitas vezes nos esforçamos e nos frustramos porque não conseguimos, porque temos limitações físicas, emocionais, mas nós precisamos entender que não é isso que Deus olha em nós. Que às vezes as pessoas se perguntam: nossa, mas eu tenho tanta limitação, tanta dificuldade. Às vezes tem dificuldade de entender, dificuldade de fazer ou dificuldade de criar. Como que eu vou ser produtivo para Deus? Mas a nossa verdade é que as nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus. O que nos torna improdutivos é o pecado e não a nossa limitação. Muitas vezes as pessoas estão se achando improdutivas espiritualmente dentro da casa do Senhor, porque se acham mesmo limitadas, porque têm dificuldade de fazer algo, ou às vezes por medo, por timidez, por debilidade física, ou algo bem particular, o que faz que ela pense que ela não é capaz de produzir para Deus. A gente olha tanto para as nossas limitações e nos colocamos debaixo de acusação o tempo todo, admitindo que não podemos falar do amor de Deus ou até mesmo trabalhar na sua obra. E pensamos: pode Deus usar a minha vida sendo eu tão limitado? E aí a gente tem que olhar para o nosso manual, que é a Bíblia. Se nós formos olhar a história, nós vamos ver que Deus escolheu pessoas, não pelas suas habilidades. Deus escolheu pessoas e as capacitou. Davi era o menor da sua casa. Moisés, o grande libertador do povo judeu do Egito, era um homem que não era eloquente, era um homem que tinha dificuldade na sua fala, ele era gago. E mesmo assim, ele foi usado por Deus para falar com Faraó durante várias vezes. A Bíblia fala que ele dizia que ele tinha a boca pesada e que ele tinha dificuldade com a língua, ou seja, ele era gago. Mas Deus não considerou isto, sabe? Deus não considerou a qualidade de como ele falava para comparecer diante de Faraó. Ele se achou improdutivo, incapaz, mediante aquela limitação pessoal que ele tinha. Porém, Deus, mesmo diante da limitação de Moisés, não o considerou improdutivo e usou ele de forma sobrenatural para conduzir o povo à libertação. Então, nós precisamos entender que não é a nossa limitação quem vai dar a palavra final. Elias, que havia desafiado o rei Acabe, juntamente com 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, mãe de Baal, após ter sido usado por Deus para ser canal de manifestação de seu poder, teve medo e fugiu para o deserto, aonde ele pediu a Deus a morte. Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 18. Elias também era limitado, ele tinha emoções, sentimentos, e muitas vezes nós temos medo, enfrentamos enormes problemas, Deus nos dá vitória, passamos por situações difíceis e vencemos aquelas situações porque o Senhor nos deu vitória. E às vezes uma coisa pequena nos faz parar, nos faz retroceder, nos faz ter medo, nos faz nos sentir incapazes de vencer aquela dificuldade e acabamos nos tornando improdutivos por achar que não conseguimos fazer. Ei, mas entenda que existe um propósito de Deus na sua vida e até mesmo na sua limitação, porque Deus está mostrando que mesmo você, com todas as suas limitações, pode ser usado por Ele, porque Deus não quer as suas habilidades, Deus quer o teu coração. Deus quer que você o obedeça, Deus quer que você siga os princípios dEle.
É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer para nos usar. Nós precisamos estar com o coração aberto e entendermos o que Deus quer de nós. Entendermos que, sim, cada um tem dons e talentos, sim, cada um é bom em uma coisa. Algumas pessoas são boas para organização, algumas pessoas são boas para criação, algumas pessoas têm o dom de cantar, outras de tocar, outras de dançar. Cada um em seu dom. Algumas pessoas têm dons de visão, de profecias, de oração, de intercessão. Mas todos são importantes, nenhum dom é mais importante do que o outro. Há pessoas que têm o dom da palavra, mas há pessoas que têm enorme dificuldade para falar em público e mesmo assim são usadas por Deus no secreto. Existem muitas pessoas que não estão em cima do púlpito e estão fazendo a obra do Senhor como verdadeiros missionários, sendo através da vida delas a Bíblia que as pessoas estão lendo e assim quebrando resistência das pessoas. Porque a pessoa vê algo diferente naquela pessoa e ela mesma pergunta sobre Deus. E é onde é um caminho aberto. Queridos, nós somos usados por Deus da maneira que Ele quer e aonde Ele quer. O que nós precisamos é estarmos dispostos aos pés do Senhor, buscando conhecer a Tua palavra, buscando conhecer a Tua vontade, tendo intimidade com o Senhor. Nós precisamos ser verdadeiros rios de água viva que fluem aonde nós estivermos. Com as nossas limitações, sim. Com as nossas dificuldades, sim. Com os nossos problemas, sim. Não é quando nós estamos bem 100%, tá tudo bem na nossa casa, tá tudo bem financeiramente, que nós vamos produzir. Não, nós temos que produzir para Deus o tempo todo, porque Deus cuida de nós o tempo todo. Ele nunca deixa de cuidar de nós, de prover as nossas necessidades. Nós servimos a um Deus zeloso que em todo tempo cuida de nós. Então, que nós venhamos entender que o Deus que transforma, o Deus que dá vida, é o Deus que nos escolhe e nos capacita. Não ache que é mediante a capacitação que você tem, não. Porque quem vai te capacitar é Deus através do Espírito Santo. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o seu dom, é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por mais que você seja limitado, que você acha que as suas qualificações e experiências não têm valia na casa do Senhor, acredite, tem. Lembre-se disso, que o tesouro está em vaso de barro, para simbolizar a nossa fragilidade, porque esse vaso de barro somos nós. E o tesouro é o Espírito Santo de Deus. Quem vai fazer a diferença não é o barro, mas sim o que está dentro deste barro. Nossas limitações nos lembram que temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está em 2 Coríntios 4:7. Por isso que nós somos frágeis e muitas vezes nós nos achamos tão limitados, mas é verdade, nós somos mesmo limitados, mas somos usados por Deus. Porque o que está fazendo essa diferença na nossa vida é a presença do Espírito Santo. E sem ela nada podemos fazer. A palavra de Deus diz que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o objetivo das nossas limitações é o aperfeiçoamento de Deus em nós, para que toda glória seja dada a Ele, que nós venhamos a aprender a dar a glória somente a Ele. O que nos torna improdutivo é o nosso ego, é o nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta das coisas de Deus. E se nós estamos distantes de Deus, afastados de Deus, nós não temos intimidade com Deus e não damos lugar ao Espírito Santo.
então não há como fazer nada. Aí sim, você se torna improdutivo. Nós não podemos achar que estamos certos o tempo todo. Existem pessoas que erram e relutam em reconhecer que estão erradas. Ficam semanas sem conseguir confessar o seu pecado, sem conseguir se reconciliar com Deus. E perceba aí a improdutividade que é gerada em você. Porque se você está sem comunhão com Deus, como que você vai produzir para Deus se o pecado faz separação? Para que a gente produza e faça algo, nós precisamos estar em plena comunhão com Deus. Então pare de achar que você é incapaz. Pare de achar que você nunca vai conseguir. Por isso, querida, entenda. Se você pecou, confesse os seus pecados. Porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Da 1 João 1,9. Nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus, mas o pecado sim. Por isso, é preciso mudar a direção e abrir o seu entendimento. Não permaneça como você está. Se você está no pecado, conserte, se reconcilie com Deus e mude a direção da sua vida. E se torne um canal de bênção para Deus, aonde você estiver, no nome de Jesus.